as nossas questõezinhas de legislação penal especial, tá? Trouxe aqui questões muito interessantes, começando com o Estatuto do Desarmamento. Sem mais delongas, vamos lá. Número 1. A respeito dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, e conforme entendimento dominante, as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos não serão classificadas como arma de fogo de uso proibido. E aí, certo ou errado? Tá? Essa questão está errada, tá? Por quê? Veja, isso aqui é novidade de 2019. Pode cair na sua prova? Claro que pode. Tá? O que é uma arma de fogo de uso proibido? Você tem duas hipóteses. Tá? Primeira hipótese, se a arma de fogo for assim classificada em um tratado ou convenção internacional que o Brasil for signatário. Então, olha só, o Brasil ele assina um tratado ou convenção internacional. E esse tratado ou convenção internacional classifica uma arma de fogo como de uso proibido. Assim será também no nosso país. Essa é a primeira opção. Tá? Só que a segunda opção, que é a da questão que eu acho que pode vir na sua prova, é o seguinte. Se eu tiver uma arma de fogo, olha só, dissimulada, disfarçada, com aparência de objeto inofensivo, será classificada como arma de fogo de uso proibido. Dá um exemplo, professor. Pensa na canetinha do 007, tá? Canetinha do 007, objeto inofensivo, mas que na verdade é uma arma de fogo. Isso acontece na prática, sim, quando eu estava na PCDF, a gente já aprendeu uma caneta que era arma de fogo. Engrenagem de arma de fogo tinha combustão, dependendo da distância e do local que acertasse na vítima, poderia causar até o óbito. Era uma arma de fogo, só que dissimulada, com aparência de objeto inofensivo. Será classificada como arma de fogo de uso proibido, tá? Isso aqui é importante para a sua prova. E aqui, então, como a sua questão fala, aqui no slide, as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos não serão classificadas como arma de fogo de uso proibido? Errado, tá? Será sim, né? Nesse caso, no plural, serão classificadas como arma de fogo de uso proibido, tá? 2, olha só. À luz do disposto no Estatuto de Armamento, Lei 10.826 de 2003, assinale certo ou errado. Todos os delitos do Estatuto de Armamento possuem como objeto material arma de fogo, acessório e munição. E aí, será que todos os delitos do Estatuto possuem esses três, arma de fogo, acessório e munição, como objeto material? Não. Tá? A maioria possui. Só que eu posso citar 3 exemplos para você de crimes do Estatuto de Armamento que não possuem os 3 como objeto material. Primeiro, omissão de cautela. Crime do artigo 13 caput. Só tem arma de fogo como objeto material. Tá? Segundo, disparo de arma de fogo. Do artigo 15. Só tem arma de fogo e munição. Não tem acessório. E o terceiro, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 3. Só tem artefato explosivo ou incendiário como objeto material. Não tem nem arma de fogo, nem acessório e nem munição. Tá? Então, cuidado, isso aqui é peguinha de prova que pode cair para você. Então, a 2 também está errada. Todos os delitos, não. A maioria possui esses 3 como objeto material, mas alguns delitos do Estatuto não possuem. Só a questão generalizou, e por isso que está errada. Tá? Questão de número 3, o registro da arma de fogo é obrigatório. E se de uso restrito, sempre deverá ser efetuado na Polícia Federal. E aí, olha só, registro de arma de fogo. Será que o registro de arma de fogo de uso restrito será na Polícia Federal? Não. Lembre-se isso aqui, tá? Parte administrativa do Estatuto que pode vir na sua prova. Registro de arma de fogo de uso restrito é no comando do Exército. Só vai ser na Polícia Federal se for arma de fogo de uso permitido. Então, registro de arma de fogo de uso permitido, Polícia Federal. Registro de arma de fogo de uso restrito, comando do Exército. Não erre isso aqui, já caiu em prova do CESP, tá? Hoje Sebrasp, né? Então, olha só, você tem que ficar ligado com uma outra coisa, aproveitando para fazer um acréscimo para você. Registro é diferente de cadastro. Cuidado com isso aqui, tá? O que é registro? Registro é eu pegar uma arma de fogo, pego uma arma de fogo, vinculo essa arma de fogo a um proprietário por meio de um número de matrícula. Arma de fogo vinculada a um proprietário por meio de um número de matrícula. Arma de fogo será registrada onde? Se for de uso permitido, na Polícia Federal. Se for de uso restrito, no comando do Exército. Excelente. Agora, cadastro é diferente de registro. As armas de fogo serão cadastradas via de regra no SINARME, Sistema Nacional de Armas. Tá? Agora, tem exceção? Tem. Uma delas, a que mais cai em prova, quando cai isso aqui? Armas de fogo das Forças Armadas ou auxiliares.
como, por exemplo, Polícia Militar, será cadastrada no SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, tá? E o que é o cadastro? O cadastro é você pegar as características de uma arma de fogo, tá? E colocar em um banco de dados. Não tem vinculação da arma com o proprietário no cadastro, tá? Então veja, só recapitulando tudo. Armas de fogo serão registradas onde? Se for de uso permitido na Polícia Federal, se for de uso restrito no Comando do Exército. Agora, em qual local as armas de fogo serão cadastradas? Via de regra no SINARME, Sistema Nacional de Armas. Agora, para a nossa prova, se for uma arma de fogo das Forças Armadas ou auxiliares, como por exemplo a Polícia Militar, será no SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Você não vai errar registro e cadastro se cair na sua prova. E só você vai acertar. Só os 3.000 e pouco que estão assistindo aí, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, registro de arma de fogo é obrigatório, ele é obrigatório, e se de uso restrito, sempre deverá ser efetuado na Polícia Federal? Não, no Comando do Exército, tá? Próxima questãozinha aqui, questão de número 4, essa questão é boa também, ó, eu adaptei ela, novidade do pacote anticrime. Olha só, determinado deputado está sendo investigado pela prática do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, artigo 16, parágrafo 2º, Estatuto de Armamento, praticado em junho de 2020. Preocupado com as consequências de tal investigação, solicita esclarecimentos ao advogado sobre as possíveis consequências da punição pelo delito imputado. Beleza. O advogado deverá esclarecer, de acordo com a sistemática atual, que tal delito é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Olha só, essa questãozinha está correta, tá? O que eu quero trazer para você de lição aqui? Olha, nós temos aqui o seguinte, o pacote anticrime, ele acrescentou esse 16 parágrafo 2º lá no Estatuto do Desarmamento. Novidade, cara. Entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, tá? Isso nem caiu em prova ainda, porque é muito recente, mas pode cair na sua prova, tá? Então, olha só, você tem lá no 16, parágrafo 2º, o objeto material arma de fogo de uso proibido, tá? Arma de fogo de uso proibido. Isso é uma grande novidade, porque antes do pacote anticrime, se você tivesse arma de fogo, acessório, munição, seja de uso restrito, seja de uso proibido, você teria a conduta do 16 caput, que é a primeira parte ali. Com o pacote anticrime, o que ele fez? Ele tirou a arma de fogo de uso proibido do 16 caput e jogou como qualificadora no 16 parágrafo 2º, novidade do pacote anticrime, tá? E olha só, esse 16 parágrafo 2º, ele é um crime hediondo, tá? Quando for porte ou posse ilegal de arma de fogo, só arma de fogo, tá? Para nossa prova, de uso proibido, é um crime hediondo. Se é um crime hediondo, é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. A sua prova pode fazer o quê? De forma malandra, ela pode trazer para você aqui uma questãozinha do estatuto e cobrar um conhecimento se é hediondo ou não. Aqui nem citou hediondo, tá? Só está citando o Estatuto do Desarmamento. Então, olha só, determinado deputado está sendo investigado pela prática do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é o 16 parágrafo 2º, praticado em junho de 2020, ó, após o pacote anticrime. Preocupado com as consequências, solicita esclarecimentos ali. O advogado deverá esclarecer, de acordo com a sistemática atual, que tal delito é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Está correto, tá? Porque todo crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto, tá? A sua questão nem te perguntou se era hediondo ou não. Mas esse crime do estatuto, ele é hediondo. Isso pode cair na sua prova, puxando o Estatuto do Desarmamento, tá? Então você tinha que ter duas conclusões. Primeiro, você tinha que saber dessa alteração. E depois você tinha que saber que era um hediondo. E por fim, você tinha que saber que era insuscetível de graça, anistia e indulto, tá? E inafiançável. Isso não está só na Lei de Crimes Hediondos, está também na Constituição Federal. Beleza? Interdisciplinariedade aqui nessa questão. Fechou? Beleza. 5. Olha só. Quanto ao Estatuto do Desarmamento, marque certo ou errado. Vamos lá. A conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é citada no parágrafo 2º do artigo 16 e, conforme leitura do dispositivo, será apenada com maior rigor do que a conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E aí, certo ou errado? Está até na tela aí para você.
Essa questão é boa por quê? Porque essa questão é uma novidade do pacote anticrime, né? Tem tudo a ver com a questão passada. Eu criei essa questão, porque isso não caiu em prova ainda, tá? Mas pode cair dessa forma na sua prova. 185 votos, vamos ver se a galera acertou ou não isso aqui. Dá para ver a respostinha? Dá, né? Muito bom. Questão 5, 72 certo, errado 27%. Realmente essa questão está correta, tá? Ó, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido está onde? Está no parágrafo 2º do artigo 16. E conforme leitura do dispositivo, será apenada com maior rigor do que a conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Número 5 está correta, tá? Realmente é isso. Só lembra disso, tá? Hoje, se for uma arma de fogo de uso proibido, diferente do passado, não é mais 16 caput. Agora a gente tem uma qualificadora. Vai aumentar os patamares mínimos e máximos, tá? Quando o objeto material for o quê? Arma de fogo de uso proibido. Tem acessório e munição aqui? Não, tá? O parágrafo 2º fala de arma de fogo de uso proibido, que até já falei o conceito para você. Fechado? Isso aqui você não vai errar. E tomara que caia, né? Próxima questão. Questão de número 6. Vamos lá. Para configurar a prática do crime de abuso de autoridade, o sujeito ativo tem que possuir a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar unicamente a si mesmo, ou ainda agir por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí, certo ou errado? Tem na telinha aí para vocês, tá? Aqui, o que sua questão está pretendendo de você? Saber as finalidades específicas da nova lei de abuso, tá? Todas essas questões que eu trouxe aqui são inéditas, porque você tem poucas, né, para não dizer quase nenhuma questão da nova lei de abuso de autoridade, ó. Certo, 52%, errado, 47%. Veja, tá errada, tá, essa questão. A maioria errou por quê? Porque essa é uma pegadinha estilo CESP. Você vai ver a casca de banana que está aqui nessa questão, mas eu vou te explicar antes. Veja, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, eles são dolosos, tá? Todos são dolosos. Mas além do dolo genérico, vai exigir também presença de finalidade específica. Aonde que está a finalidade específica? Artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Você tem 4 hipóteses, tá? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro ou mero capricho ou satisfação pessoal. 4 hipóteses. Então, o sujeito vai cometer um crime da lei de abuso dolosamente com a finalidade de prejudicar uma outra pessoa, de beneficiar a si mesmo, de beneficiar a um terceiro ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Ele tem satisfação em abusar da sua autoridade, tá? Então, pode ser qualquer uma das 4, tá? O dolo específico, a finalidade específica. Mas qual que é o pega dessa questão? Ó, vamos lá. Para configurar a prática do crime de abuso de autoridade, o sujeito ativo tem que possuir. Isso aqui está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Tá? Tem que possuir a finalidade específica de, vamos ver, prejudicar outrem ou beneficiar unicamente a si mesmo. Cuidado, unicamente deixou errado, não é unicamente a si mesmo. Pode ser a si mesmo ou a terceiro, tá? A si mesmo ou a terceiro. Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso aqui está errado. O último está correto, mas o unicamente aqui deixou a sua questão errada, tá? Por que que eu falo que é uma casca de banana estilo CESP? Né? Nós aqui do Alfacom que criamos essa questão. Mas é aquela questão que o CESP coloca mais para o final. Você está mais cansado e soa muito bonito no seu ouvido isso aqui. Parece que é o que você ouviu lá na lei. Artigo 1º, parágrafo 1º. Trocou uma palavrinha, casca de banana para o aluno que está cansado da prova. Tá? Então, cuidado, leia com atenção as questões da lei de abuso de autoridade. Com certeza vai ter alguma, eu acredito. Tá? Por quê? Porque o seu examinador vai cobrar a letra da lei. É isso que ele tem para cobrar hoje. Tá? Mudou uma palavra, questão errada. Fechou? Questão de número 7. Próxima aqui, ó. Não constitui crime de abuso de autoridade o decreto fundamentado de condução coercitiva de investigado para interrogatório policial, desde que previamente tenha havido o descumprimento de uma intimação de comparecimento em juízo. E aí, certo ou errado? Questão errada, tá? Aqui está falando do artigo 10 da nova lei de abuso de autoridade. O que você tem no artigo 10? Decretar condução coercitiva. Decretar condução coercitiva de testemunha ou de investigado. Pode ter duas hipóteses, quando manifestamente descabida ou
sem prévia intimação de comparecimento em juízo, tá? Então, olha só, professor, o que é condução coercitiva? Levar alguém à presença da autoridade para praticar um ato proveitoso à persecução penal, mesmo contra a sua vontade. A força, ó, vai levar a força, respeitando todos os direitos e garantias fundamentais, né, do indivíduo, claro, mas vai ser a força. Ele não tem escolha, tá? Essa é a condução coercitiva. Beleza. Condução coercitiva hoje está complicada de ser cumprida. Por quê? Você tem muita restrição. Você tem até um crime do artigo 10 da nova lei de abuso, tá? Vai caracterizar o crime quando for uma condução coercitiva de quem? Você tem que lembrar isso. Só de testemunha ou de investigado. Tá falando de condução coercitiva de vítima aqui? Não. Tá falando de condução coercitiva de perito aqui? Não. De quem? Testemunha ou investigado. O delito fala apenas esses dois. Beleza. Decretar condução coercitiva de testemunha ou de investigado tem duas hipóteses para caracterizar o crime. Quando manifestamente descabida a condução ou quando não tem havido uma prévia intimação de comparecimento em juízo. Então tem que intimar antes, tá? Senão caracteriza o crime. Lembra do caso do Lula e Sérgio Moro, deixando questão política de lado, só para você lembrar, tá? Antes da lei de abuso de autoridade, você teve o Sérgio Moro decretando a condução coercitiva do Lula sem ter intimado ele antes. Ele reclamou e está aí o crime hoje, tá? Mas sem conotação política, é só para você lembrar. Se fosse hoje, essa conduta caracterizaria o crime do artigo 10, porque tem que intimar antes da condução coercitiva de investigado, nesse caso, ou de testemunha, senão caracteriza o delito, tá? Beleza. Mas a outra hipótese é quando a condução for manifestamente descabida. E esse caso que a questão nos narrou é um caso de condução coercitiva manifestamente descabida. Não cabe condução coercitiva do investigado ou do réu, tá? Do investigado ou do réu, seja em inquérito policial, seja ali na fase judicial, para interrogatório. De jeito nenhum. Tá? O STF considera que não cabe condução coercitiva para interrogatório, seja na fase investigatória, seja na fase judicial. Se decretar, será manifestamente descabida, crime do artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade. Né? Então, olha só. Não constitui crime de abuso de autoridade o decreto fundamentado de condução coercitiva de investigado para interrogatório policial. Errado. Condução coercitiva para interrogatório policial não cabe. Vai constituir crime sim. Ah, professor, mas aqui fala desde que tenha previamente havido descumprimento de uma intimação. Ele descumpriu a intimação. Não tem problema, vai caracterizar o crime ainda, tá? Porque ela é manifestamente descabida. Não cabe, grave isso, não cabe condução coercitiva para interrogatório, tá? 260 do CPP que fala sobre isso e foi não recepcionado pela Constituição, na visão do STF, é o que você tem que levar para a prova, tá? Então, essa aqui está errada, porque vai caracterizar o crime na medida em que é manifestamente descabida. Fechou? Beleza. Questão de número 8. Olha só. Continuando na lei de abuso, ó. Nos termos da lei 13.869/2019, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o recebimento da denúncia. Certo ou errado? Coloca aí na nossa enquetezinha aí, porque essa é mais uma casca de banana, tá? Eu estou falando tudo isso que é para você não cair amanhã caso venha esse tema. Então veja só, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, eles são submetidos à ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. Não tem qualquer condição para fluência ali. O delegado fica sabendo, por exemplo, da ocorrência do crime, ele vai iniciar a investigação. Todos os crimes, ação penal pública incondicionada. Beleza. Só que a sua lei, repetindo o que já tem no Código de Processo Penal, lá no artigo 3º, dispõe que, se o Ministério Público não oferece a denúncia, tá? No prazo legal, abre-se a possibilidade do ofendido, da vítima, fazer o quê? Ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, veja, se o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, aqui nesse caso incondicionada, ele não oferece a denúncia no prazo legal, abre-se a possibilidade para a vítima, para o ofendido, oferecer a queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública. Beleza. Qual que é o prazo
que a vítima, que o ofendido, que o querelante, é tudo sinônimo, tem para oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública. Ele tem 6 meses, tá? Ele tem 6 meses, só que cuidado. 6 meses a contar do esgotamento do prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A sua questão trouxe recebimento. Trocou oferecimento por recebimento. Quantos que acertaram essa questão? De número 8 aqui, a porcentagem, que é uma casquinha de banana. Trocou oferecimento por recebimento, tá? Então, veja, nessa situação, ó, 64% errado, galera, foi bem, tá? Então, nesse caso, tem 6 meses a contar do esgotamento do prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Primeiro é o oferecimento, depois que tem o recebimento da denúncia pelo juiz. O prazo conta-se do oferecimento, tá? Então, aqui, ó, 8. Ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o recebimento da denúncia? Não, tá? Oferecimento da denúncia. Questão errada, isso aqui está lá no artigo 3º da lei, tá? Está lá no artigo 3º da lei. Uma outra casquinha de banana, que é o que eu acredito que vai acontecer na sua prova contra a lei de abuso, tá? Então, fechamos número 8. Agora a questão de número 9, ó. Um dos efeitos da condenação pelo crime de abuso de autoridade é o da inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E aí, certo ou errado? É um efeito da condenação? A primeira coisa que você tem que saber é um efeito da condenação. Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função é um efeito da condenação. Está lá no artigo 4º da lei. Beleza. E o prazo está correto? 1 a 5 anos? Está correto. Está correto também, tá? Está lá no artigo 4º, inciso 2 da Lei de Abuso de Autoridade. Mas aqui eu quero 2 atenções suas. Você não pode errar isso na prova. Primeiro, lembre-se que essa inabilitação para o exercício é um efeito da condenação. O cara é condenado por crime de abuso, pode ser aplicado a ele. Você não pode confundir isso aqui, tá, com a pena restritiva de direitos do artigo 5º da suspensão para o exercício do cargo, mandato ou função, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens, tá? O seu examinador, eu acredito, pode tentar te confundir. Ele pode falar que a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função é uma pena restritiva de direitos. Não, é um efeito da condenação. A pena restritiva de direitos do artigo 5º é a suspensão para o exercício de cargo, mandato ou função. Cuidado com isso aqui. Um outro ponto de atenção que eu quero que você tenha é que essa inabilitação aqui, para exercício de cargo, mandato ou função, ela depende de 2 requisitos. Primeiro, depende de reincidência específica na lei de abuso de autoridade. Então, o sujeito é condenado, tá, por crime da lei de abuso de autoridade e, posteriormente, ele reincide. Ele pratica novamente qual crime? Crime da lei de abuso de autoridade. Ele é um reincidente específico em crime da lei de abuso de autoridade. Caso contrário, não pode aplicar esse efeito para ele. Segundo ponto, é um efeito não automático, ou seja, o juiz vai ter que fundamentar. Se o juiz nada disser quanto a esse efeito, ele não pode ser aplicado. É diferente da tortura. Na tortura você tem um efeito automático. Esse aqui, da lei de abuso, é um efeito não automático. O juiz tem que fundamentar. Beleza? Só para você ficar ligado. Então, a 9 está correta. Beleza. Questão de número 10. Olha só, pratica crime de abuso de autoridade quem prolonga a execução de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo e excepcionalíssimo motivo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido. E aí, certo ou errado? Questão correta, tá? E tem tudo a ver com as atribuições ali do DPEM. Então, olha só, isso aqui está lá no artigo 12, parágrafo único, inciso 4, da nova lei de abuso de autoridade. Você que vai fazer a prova do DPEM, eu aconselho que você leia esse artigo 12, tá? Principalmente esse inciso 4. O que nós temos ali? Nós temos basicamente o seguinte, ó, prolongar a execução de medida de segurança e de internação, igual está aqui, mas também de prisão cautelar, tá? Prisão preventiva ou temporária, de pena privativa de liberdade, ou seja, de espécies de privação de liberdade, deixando sem justo e excepcionalíssimo, é isso que sua lei fala, não fala nem excepcional, fala excepcionalíssimo motivo, primeira situação, de executar o alvará de soltura imediatamente. Então você,
né? Imagine só, o diretor de estabelecimento penitenciário recebe o alvará de soltura ali, de determinado preso, e ele faz o quê? Dolosamente ele fala, não vou cumprir, vou deixar mais uma semana ele aqui preso, não gosto dele, dolosamente para prejudicar ele, não vou executar o alvará de soltura imediatamente. Pronto, comete o crime do artigo 12, parágrafo único, inciso 4 da nova lei de abuso de autoridade. Tá? Essa é a nossa questãozinha, que é a questão de número 10, ela está correta, tá? Porque ela traz ali a literalidade do artigo 12, parágrafo único, inciso 4 da nossa nova lei de abuso de autoridade. Muito importante para você, tá? Tranquilo. Então, fechamos essa aqui. Agora a questão de número 11, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a liberdade, a justiça e a paz no mundo como fundamentos para que direitos sejam iguais. Beleza. A esse respeito, julgue o item que se segue. As penas definidas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, a serem aplicados ao indivíduo que adquire, guarda ou transporta drogas para consumo pessoal sem autorização incluem advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí, número 11, está certo ou está errado? Aqui a sua questão fala do crime do artigo 28, né? Porte de drogas para consumo pessoal. E ele narra ali, supostamente, 4 possibilidades de pena. Está correto? Está errado, tem um erro ali no meio. Não tem liberdade assistida. Tá? Quais são as 3 penas possíveis no caso do crime do artigo 28? Porte de drogas para consumo pessoal. Você tem advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Você só tem essas 3, mais nenhuma. Você não tem liberdade assistida. Então, muito cuidado. Volta e meia cai o artigo 28 nas provas do SEBRASP da carreira policial. E volta e meia, quando cai, eles te perguntam sobre as penas desse delito. Então, muito cuidado. Tá? Então, essa questão aqui, a número 11, ela está errada porque ela coloca liberdade assistida como pena. Liberdade assistida não está previsto ou não está prevista lá no artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Beleza. Próxima. Julgue os itens seguintes referentes aos dispositivos aplicáveis ao tráfico ilícito e ao uso indevido de substâncias entorpecentes. Vamos lá. A conduta de porte de drogas para consumo pessoal possui a natureza de infração sui generis, porquanto o fato deixou de ser rotulado como crime tanto do ponto de vista formal quanto material. E aí, a 12, será que está correta? Não está. Por quê? Veja, eu vou te explicar rapidinho, gastar 30 segundos aqui com você, contando uma historinha da antiga e nova lei, e você vai ver a conclusão a que chegaremos. Veja, a antiga lei de abuso de autoridade, para uma conduta análoga a essa de porte de drogas para consumo pessoal, ela trazia pena privativa de liberdade, na antiga lei. Só que aí entra em vigor a nova lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, né? Que hoje já não é tão nova assim. Mas, enfim, entra em vigor a nossa atual lei de drogas. E ela faz o quê? Retira a pena privativa de liberdade para o crime do artigo 28. Não tem mais pena privativa de liberdade no artigo 28, no porte de drogas para consumo pessoal. Como eu disse para você, quais são as penas? Advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Tá? São essas. Não tem pena privativa de liberdade. Beleza. E aí a doutrina, diante dessa mudança, ela começa a pensar. E agora? Não tem mais pena privativa de liberdade. Que fenômeno ocorreu aqui? Será que ainda é crime a conduta do artigo 28? E a resposta, tá, que você tem que levar para a sua prova, é que é crime sim. Tá? A conduta do artigo 28, porte de drogas para consumo pessoal, continua sendo crime. Continua sendo crime. Mas o que houve ali? Houve o fenômeno da despenalização. Despenalização. Não tem mais pena privativa de liberdade. Só que ainda continua sendo crime.